vamos começar a nossa reciclagem com a oração da fé. Deus maravilhoso, Deus soberano, Tu és o autor e o consumador da nossa fé. Estamos aqui, Pai, ligados, conectados, Deus, num grande cinturão espiritual. Eu levanto a minha mão direita, a mão da autoridade, e declaro sobre a vida daqueles que se conectam comigo nessa reciclagem ministerial. Declaro, Senhor, a Tua voz falando aos nossos corações, o Teu Espírito fluindo, Senhor, para que possamos sentir, mesmo que à distância, a comunhão dos santos, a união, aquela ligação espiritual, uma conexão do coração, onde, Senhor, Tu dissestes no Salmo 133, que ordenas a Tua bênção para sempre, onde há comunhão entre os irmãos, independente do momento, independente do distanciamento, independente dessa realidade que o mundo atravessa, que nos impede do toque, do abraço, daquele jeito brasileiro que nós temos de lidar um com o outro. Mas ainda assim, Pai, nós temos esse consolo, dessa segurança, dessa esperança de podermos nos sentir tão conectados, tão próximos, pelo canal espiritual, pelo trono da Tua graça. Assim, Senhor, na vida daqueles que me honram como profeta nesta noite sobre as suas vidas e se ligam comigo nesta reciclagem ministerial, eu declaro bênçãos sem medidas. Eu declaro olhos do coração iluminados. Eu declaro uma noite de reciclagem ministerial extraordinária, que juntos possamos crescer na graça e no conhecimento para a Tua honra e para a Tua glória, Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Obrigado, Miguel, querido. Estamos aqui todos ligados neste momento. A minha casa, a sala da minha casa se torna a extensão do altar apostólico e profético da nação Cristo vive. Claro, reciclar para avançar, reciclar para crescer, reciclar para memorizar, reciclar para não retroceder, que é a máxima da nossa reciclagem ministerial. Também lembrar a você da importância dos nossos canais virtuais, né? Habitue-se a tornar-se aí um divulgador e também a acessar e seguir-nos nas nossas redes sociais, seja aqui na página de missões, seja no nosso canal de missões do Instagram, ou também use o nosso e-mail, bispo.daniel@igrejacristovive.com.br, e o nosso WhatsApp DDD 21 96 914 9443. Comece urgente a nos seguir e multiplique, peça a pessoas que você conhece, da sua igreja, da sua família também, para nos seguir no canal do YouTube. Nossa livraria, quero te encorajar a ter a literatura do apóstolo, conte comigo, né? As nossas literaturas do ministério, conte comigo, conte com a minha esposa, conte com a diretoria de missões para lhe ajudar nisso, tá bem? Quero dar uma palavra rápida sobre nossa convenção e nossos congressos que estão suspensos temporariamente por uma questão de prudência. Agora há pouco mesmo conversava com o nosso querido apóstolo Miguel Ângelo, e ele me dizia: bispo, vamos por prudência, deixar ainda suspensos esses encontros, porque não dá para você fazer sem essa aproximação. Imagine nossos alojamentos, nós tivemos já 99 pessoas numa das convenções dos nossos alojamentos, quer dizer, é um ambiente de comunhão intensa, acredite, e uma aglomeração da graça existe. Então nós temos a consciência disso e, por enquanto, vamos ficar suspensos. Algumas pessoas têm me perguntado: bispo, eu preciso remarcar passagens, pessoas que compraram suas passagens no ano passado. Uma sugestão, né, uma opção que nós damos a você de um evento que nós vamos ter
que acreditamos que vai dar para a gente manter o distanciamento. Claro, temos um espaço grande na catedral, temos a capela, temos o hall social. Será um pequeno musical que vamos fazer de Natal. Não vai ser nenhuma cantata, vai ser no dia 27, né, amor? No dia 27, no domingo, pela manhã e pela noite, para não precisar aglomerar, sabe? Não vai ter encenação, mas vamos ter lá um espetáculo musical de cantata. Então, você pode aproveitar a sua passagem, quem sabe remarcar e estar aqui conosco nessa data do dia 27. É uma sugestão que eu lhe dou. Por enquanto, é claro que de maneira, posso até dizer com uma certa tristeza no coração, infelicidade nunca, né? Nós somos felizes, mas com uma certa tristeza no coração, eu preciso lhe dizer que não temos como realmente, sentimos muito, mas não temos como adiantar para você. Acreditamos e declaramos que um repente de Deus aí possa mudar tudo isso, e assim que possível, claro, nosso apóstolo, a bispa Primaz, toda a liderança está desejosa de termos nossos congressos e nossas convenções, imagina. Então, rapidamente vamos restabelecer datas e vamos avisar, mas por hora não tem como, tá bem? Então, queria deixar essa explicação, tá? Para você ficar ciente. Falar para você, como sempre uso a reciclagem para isso, da minha gratidão, da nossa gratidão pela vida dos nossos dizimistas e ofertantes, aqueles que se associam comigo no tocante ao dar e receber, aqueles que, além de serem dizimistas, dizimam no Ministério Cristo Vive e ainda mandam os seus comprovantes para a diretoria de missões. Dizem: eu estou associado com você, Bispo Daniel, eu apoio o seu trabalho na diretoria de missões. Bem-haja. Esta semana mesmo recebi muitos comprovantes e glorifico a Deus pela sua vida e declaro aquilo que eu tenho declarado, que Paulo vem tratando em Filipenses 4, do 14 ao 19, quando ele diz que a igreja dos Filipenses se associou com ele no tocante ao dar e receber. No 17 ele diz que não é donativo, é o fruto que aumenta o crédito. E no 19 ele fecha com uma revelação que eu tenho mostrado aqui, que é um plano de investimento celestial. São recursos ilimitados com consumo orientado. Ele diz: o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, ou seja, recursos ilimitados, imagine, há de suprir em Cristo Jesus, ou seja, com a mente em Cristo, com a sabedoria divina, com uma visão de prosperidade. Ele diz: cada uma de vossas necessidades. Isso são recursos ilimitados e consumo orientado. Isso é ter para testemunhar, não é ter para ostentar. Isso não é querer ter tudo na vida, isso é ter vida em tudo que tem. É prosperidade, é bênção de Deus, é realização. Prosperidade é mais que dinheiro, prosperidade é realização. E acreditem, só nós, povo de Deus, podemos ter essa visão. Amém? Glórias a Deus. Você, dizimista fiel, igreja local, olha, nós vemos isso nitidamente. Para você ter uma ideia, em plena pandemia, temos muitas igrejas construindo suas sedes próprias. Temos Muriaé, Nova Iguaçu, Purilândia, Santa Cruz do Capibaribe, Ibura, Piabetá. Nosso núcleo Fortaleza agora acaba de alugar um local em frente de rua, fazendo uma obra maravilhosa. Nossa Cristo Vive lá em Cabo Frio, Rio das Ostras, quer dizer, com novas sedes também, frente de rua, e muita gente, muitos milagres, muitas bênçãos, muitas boas notícias. Estamos em perfeita vitória. Claro, nós não desconsideramos, nem ignoramos o sofrimento das famílias enlutadas. Alguns dos nossos irmãos têm também concluído as suas boas obras aqui na terra e descansados delas nesse momento. Claro, eu tenho explicado aqui a você, todos nós, de alguma forma, vamos partir desta terra. Ninguém fica aqui, nem que seja no dia do arrebatamento, mas essa terra não é eterna, esta carne não é eterna. Então não vamos nos iludir com isso. O que nós precisamos fazer? Coerência, prudência e
coragem, firmeza, segurança em Deus. Sabe por quê? Porque o socorro veio e é hoje o nosso tema. O meu socorro veio. E Deus me inspirou para falar com você exatamente quando eu imaginava o salmista dizendo: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Então hoje nós podemos dizer: o meu socorro veio. E é interessante que já ali em Isaías capítulo 11, versículo 1, Isaías começava a profetizar. Você sabe que o apóstolo Miguel Ângelo diz que o profeta Isaías é o apóstolo Paulo do Velho Pacto, né? 750 anos antes de Cristo ele profetizava. Ele diz em Isaías 11, versículo 1, ele diz: do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Então, essa era uma promessa, essa era uma esperança. E o apóstolo Paulo aos Colossenses, no capítulo 2, versículo 3, ele diz o que significa essa profecia que trazia o profeta Isaías, que depois ele fala dos espíritos, né, que estariam sobre Jesus. Eu quero trazer direto para Colossenses 2, 3, onde o apóstolo Paulo diz assim: em quem? Ou seja, nesse tronco, né? Nesse rebento que Isaías disse, as raízes, um renovo. Paulo em Colossenses 2,3 ele diz: em quem todos os tesouros de sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Então hoje nós temos um Cristo que morreu na cruz, ressuscitou, consumou tudo, disse tetelestai, consumado está, e a sabedoria e os tesouros estão ocultos nele. Então nós, filhos de Deus nesta terra, se nós não atentarmos para este foco, para esta holística espiritual cristã, não é religiosa, nós vamos ficar perdidos. E eu tenho dito, 2/3 formam a maioria. Então, se nós fazemos parte de 2/3 e nós vemos que a maioria anda perdido, nós vemos o quê? Que tem muito filho de Deus desatento, que não está nesse eixo, não está acessando esta sabedoria que Paulo disse em Colossenses 2, versículo 3, e conhecimento estão ocultos. Elas continuam ocultos para quem não acessa a plenitude daquilo que foi conquistado na cruz do Calvário. E Jesus, ele começava lá em Lucas capítulo 10, versículo 19, ele disse: eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes, escorpiões, sobre todo o poder do inimigo, nada e nada absolutamente vos causará dano. Vocês farão coisas maiores. E o povo ainda continua. Essa foi uma imagem que eu publiquei bastante no Instagram e aí também na nossa página de missões, daquele homem olhando para os montes, né? Com a cor que eu gosto, a minha cor predileta, que é a cor da sabedoria, o amarelo, e ele dizendo: o meu socorro veio. Que agora nós olhamos, que montes são esses? São montes de situações, são circunstâncias. O problema mundial hoje, a pandemia, nós vamos ficar olhando para a pandemia, nós vamos ficar olhando só para o que diz a Organização Mundial de Saúde, nós vamos nos submeter totalmente ao medo e à crise do mundo. O mundo vai ter medo e crise, o mundo vai ter mentira e desgraça. Mas a Bíblia, a palavra de Deus, o nosso manual de existência espiritual, vai ter graça e verdade. Então, eu preciso agora, que eu estou vendo muito crente desesperado, muito cristão apavorado, muito cristão pedindo a Deus: ai, Senhor, manda um socorro, ao invés de entender e dizer: Senhor, eu estou seguro, tranquilo e sem temor do mal, o meu socorro veio. Senhor,
eu estou aqui, eis-me aqui. Eu não vou parar de lutar, eu não vou parar de declarar a verdade, eu não vou parar de declarar a vitória. O meu socorro veio. E aí lá no Salmo 121, o salmista disse, eleva os meus olhos para os montes. Mas vamos ver o que Jesus disse em João, capítulo 16, do versículo 12 ao 14. Olha o alerta que Jesus dava aos discípulos. Tenho muito que vos dizer. Muito a vos dizer. Mas vós não podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo. Toda vez que nós nos descuidamos, amados, e falamos pela carne, nós não falamos o que o Espírito nos fala. Nós temos que falar pelo Espírito, porque o que o Espírito nos falar é que vale, é a verdade. Porque ele guiará toda a verdade, não falará, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Agora, em Gálatas capítulo 1, versículo 11, Gálatas, o apóstolo Paulo começa nessa carta no versículo 11, 12, ele diz assim, faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não o recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Quer dizer que o João 16, 12, quando Jesus disse que naquele momento ainda não dava para dizer tudo, que os discípulos eram carne pura, desculpe, era para o tempo deles, e não tinha como, eles não entendiam que o reino de Jesus não era daquele jeito que eles pensavam nesse mundo, entende? E aí ele diz, no 13, quando vier o Espírito da verdade, guiará, não falará por si mesmo, mas tudo que tiver ouvido anunciará. E Paulo diz, não foi de homem algum. Faço-vos, porém, saber, irmãos, não recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. No versículo 15, ele diz, ao que me separou antes de eu nascer, me chamou pela sua graça, aprove revelar seu Filho em mim. Pela graça de Deus, pela verdade anunciada ao apóstolo Paulo, pelas 14 epístolas, você tem autoridade plena, você tem acesso àquela autoridade, àquela situação que Paulo, também aos Colossenses, explica sobre Cristo. Ele diz, os tesouros da sabedoria e do conhecimento, você tem acesso a esse, Colossenses capítulo 2, versículo 3, estavam ocultos para nós, totalmente revelados. Isso vem nos dar uma autoridade plena. No Salmo 91, 11, para você ter uma ideia, diz que o Senhor aos seus anjos dará ordens ao nosso respeito. Paulo aos Hebreus, no capítulo 1, versículo 14, essa situação muda. Ele diz aqui, todos esses anjos são ministradores, enviados para o serviço a favor dos que hão de herdar a salvação. São todos eles, Hebreus capítulo 1, versículo 14, quando ele fala dos anjos, ele diz, são todos eles espíritos ministradores enviados para o favor dos que hão de herdar a salvação. Quer dizer que agora nós temos anjos, olhe para o lado aí, olha, pode ser que tenha vai ter sempre anjos ao teu lado, espíritos ministradores, eles estão aqui de forma espiritual, ministrando a nosso favor.
apenas aguardando uma palavra sua de autoridade, um comando seu. Você pode dizer: anjo de Deus, em nome de Jesus, afasta essa situação, quebra esta corrente, e o anjo vai te obedecer. Porque agora você não tem que ficar chorando: ai, Senhor, manda anjo, manda anjo, manda anjo. Ele diz: olha, a cruz do Calvário consumou tudo, você agora tem sabedoria, você agora tem acesso aos tesouros, você agora tem maturidade, você agora tem que aplicar a palavra, e você pode dar ordem aos anjos, porque quando você confessa a palavra, o anjo cumpre o mandato. Mesmo que você não diga diretamente ao anjo, mas você confessa a palavra, o anjo está ali atento para resolver a situação. É uma causa na justiça, o anjo corre lá e dá um toque na mente do juiz. É uma situação, sabe, que o processo estava escondido, perdido no fórum. O anjo vai lá e coloca na mesa do defensor público. Você está entendendo? Agora, se da sua boca surgem apenas as mesmas confissões e as mesmas incertezas, inseguranças, inverdades que o mundo pratica e fala, meu irmão, me desculpe, vai ser mais um andando em círculos aqui nessa terra. Então, o meu socorro veio. Diga: o meu socorro veio. O meu socorro veio. Se no Salmo 121... o salmista dizia: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Depois ele mesmo responde, porque tem igrejas, tem pessoas que até hoje não entenderam isso, e vão para os montes orar, achavam que o socorro estava lá no monte. Então, no monte a gente fica mais perto de Deus, irmão. Perto de Deus é quem está na Bíblia. Quem está perto de Deus, esteja na palavra. Quem está na palavra, quem está no Espírito. Ele depois respondia no próprio versículo 12, ele diz: o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. E aí, você sabe que ali era uma colocação, usando a exegese, explicando o tempo do texto, naquele momento, do percurso, do caminho que eles faziam para chegar no templo. Mas nesse tempo do deserto, era muito complexo, havia muitos perigos, e o salmista estava ali declarando isso. Ok. Hoje nós trazemos para uma analogia do novo pacto e dizemos: o meu socorro veio. Hoje eu tenho que ter segurança. As dificuldades, olha, são inúmeras. Os tempos cresceram, os tempos mudaram, houve uma evolução. Os problemas são muito mais complexos que antigamente. Acreditem, acreditem. Mas é hoje que você tem que ter mais segurança ainda. Se não fossem mais complexos, as obras que nós fizéssemos hoje não seriam maiores. Por isso que Jesus disse: farão obras maiores, por causa da própria evolução. Agora, Efésios capítulo 1, versículo 17, é tremendo. Ele descortina, então, até o versículo 23, completamente essa obra. E é interessante que Paulo começa dizendo que... Vamos ler o 16, porque ele disse: olha, não cesso da graça por vós, fazendo menção de vós em minhas orações, para que o Deus, quer dizer, ele orava, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a situação mundial, qual é o número de mortos, quantos morreram hoje, quantos vão morrer amanhã. Não, irmão, qual é a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia do seu poder. É essa eficácia que você tem que buscar na sua vida. É a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, fazendo assentar à sua direita, que direita é a autoridade, nos lugares celestiais. Em outro texto diz que nós fomos assentados com Cristo, né? Nós somos coparticipantes da natureza divina. Então,
Ele diz, acima de todo principado e potestade, poder e domínio, todo nome que possa se referir, não só do presente século, mas também do vindouro, e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, o qual é o seu corpo, a plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. Então, nós temos hoje tudo isso consumado, nós temos Cristo, a palavra aqui é autoridade, com autoridade plena, com a destra de Deus, a manifestação do Cristo em nós, recebemos esta autoridade e ficamos aí hoje choramingando e dizendo, de quando me virá o socorro? Irmão, vamos confessar, o meu socorro veio, porque se o salmista no Salmo 121, eu fiz uma remissão, Salmo 121, antes da cruz, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? E coloquei uma tarja, o meu socorro veio depois da cruz. Hebreus 12:2. Vamos ver Hebreus 12:2, depois da cruz? Se você vai ficar olhando para o monte, esse momento, irmãos, as pessoas estão... Tem gente que já decorou todas as bulas de remédio possíveis, todas aquelas recomendações que todos os dias chegam, coisas diferentes. Tem gente tomando isso, aquilo e fazendo, desculpa, irmãos, fazendo muita coisa que daqui a, 5 anos, no máximo 10 anos, você vai rir, você vai dizer, e eu estou apontando aqui para mim também, ó. Vamos rir e vamos dizer, caramba, eu fiz isso. Mas tem alguém aqui, que bom. Temos pessoas online ligadas comigo, entendendo e avançando, porque Hebreus, então agora depois da cruz, então ele diz, olha, olhando firmemente para o monte, para os montes de problemas, não, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, que é Jesus. Isaías falava, haverá um rebento, o autor, Paulo diz, ele é o autor e é o consumador, e nós estamos nele, ele em nós, e agora, o que nós vamos fazer? Ser mais um nessa esparrela do diabo? A ficar andando em círculos? A ficar edificando a nossa casa sobre madeira, palha e feno? Madeira, palha e feno é nossa carne. Quando Paulo fala aos Coríntios que existe uma obra nesta terra, é a nossa existência. E nós na carne somos madeira, palha e feno, porque tudo aqui vai queimar, é material consumível. Tudo que está ligado a este mundo é madeira, palha e feno, mas ligado ao espiritual são ouro, prata e pedras preciosas. É a revelação da graça de Deus. Só o evangelho da graça nos dá essa classe de maturidade espiritual para podermos dizer, os montes estão à frente, continuam, assim como naquele tempo. Cada dia mais, quanto maior a evolução, quanto maior o mundo cresce, quanto maior este mundo, o tempo avança, maior a dificuldade, maiores serão as montanhas que serão colocadas pelo inimigo, pela nossa carne, pelo mundo, por tudo que é contrário à glória de Deus. E nós? Nós vamos olhar para o monte, nós vamos olhar firmemente. É interessante que essa palavra dos originais, esse contexto, quando ele diz olhando firmemente, você imagina, quando você olha firmemente para uma coisa, você não vê mais nada. Então pode estar caindo, sabe, como diz lá no Salmo 91, 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, eu não serei atingido. Você está numa classe, teve um dia que eu fiquei com Deus, eu falei, Senhor, será que eu queria estar numa situação dessa? Deus disse, e daí? Se você estiver dentro do meu projeto, for para cair 1000 de um lado e 10.000 do outro, e você ficar de pé, eu falei, Senhor, mas vai ser um banho de sangue. Ele falou, você vai estar glorificando. Então você está focado, quando você olha firmemente, você só vê aquilo. Você só vê Cristo, você só vê o plano de Deus, você só vê a Bíblia Sagrada. Os problemas existem, a chuva está caindo, o vento está soprando, os rios estão transbordando, mas você está focado em Jesus.
E aí você não se distrai, mas se você deixa um pouquinho a carne, amado, sabe, eu fico, às vezes, acreditem, fico assustado com algumas notícias que eu recebo aí, desse momento de pandemia, pessoas que acabaram se afastando um pouco, e aí começaram a acessar outros líderes, e misturaram um pouco de fermento levé da massa toda, gente voltando aos rudimentos, voltando às coisas bases da lei, pessoas que andavam entre nós, que juravam amor eterno, que diziam que tinham sido cortados pela graça. Desculpe, não foram. Vão colher calamidade. Quem semeia para a carne, diz a palavra, colhe corrupção. E quem semeia para o Espírito, colhe vida eterna. Então, amados, é isso. Eu fecho com esse quadro, com esse paralelo. Antes da cruz, elevo os meus olhos para os montes de onde me virá o socorro. Ok, o meu socorro vem do Senhor, mas era na lei, não vinha na sua plenitude. E agora, depois da cruz, Hebreus 12:2, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. E nada, nem ninguém poderá nos deter, poderá nos abalar, poderá ofuscar a glória de Deus. Porque Efésios 3:20 diz, ora, eu gosto dessa versão revista atualizada João Ferreira de Almeida, porque é como se fosse uma sacudela, né? Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais. O pereco perussoi do grego. Não dá para mensurar do que pedimos ou pensamos conforme o seu poder que opera em nós. Então, ficamos com a graça revelada, ficamos com a graça de Deus, ficamos com essa segurança. Coloque aí, participe, se você tem nossos grupos do WhatsApp, se você não tem ainda, quer participar do grupo de reciclagem ministerial, me peça no DDD 21 969 14 9443, vou ter o maior prazer em adicionar você ao nosso grupo. Se você já faz parte dos nossos grupos da igreja, coloque aí, o meu socorro veio, Hebreus 12:2, compartilhe essa imagem bastante, divulgue, ajude as pessoas a se libertarem definitivamente desse medo que aprisiona e mata as pessoas antes da hora. Amém? Assim seja, assim disse o Espírito da Graça. Eu sou o Bispo Daniel Anecleto, estou aqui com a minha esposa na reciclagem ministerial desta noite e quero agora deixar um abraço para você. Olha, muita gente de Porto Alegre, o meu socorro veio, Bispo Tuchinski. Vamos lá, vamos tentar por aqui, que tem uma relação grande também. Um abraço ao nosso apóstolo Miguel Ângelo, nossa bispa primaz, doutora Rosana, toda a família apostólica, nossos bispos de São Paulo, bispo Rai Solange Brant, pastor Odair Campos, pastora Cris, São Paulo, pastora Suzy, ministro Fernando, lá de Cláudio, Minas Gerais, pastora Ângela Saraiva, Pirajuí, Aurélia Vasconcelos, Sobral, Ceará. Olha, a Aurélia e a Edinete são duas semeadoras fiéis, missionárias aí em Ceará, em Sobral. Capitão Cláudio Manoel, manda um abraço, um beijo para a diva. Pastor Ronaldo Matias, nosso presbítero, lá do Núcleo Avançado em Juazeirinho, Paraíba. Pastor Léo Xaxim, pastor Márcio Jaboatão, manda um abraço para a Bispa Eda, presbítero Luciano Melo, Porto Alegre, pastora Maria Rosária, Cláudio, Minas Gerais, Silvanete Claudino, pastora Rosária de Cláudio, Minas Gerais, bispo Luiz Tuchinski, bispa Cléia, Blumenau, Luiz Cláudio Ieda e o Davi, um abraço, Davi. Pastora Dina, da nossa Fortaleza, tocando a obra, me mande fotos, viu? Atuais aí na próxima sexta-feira. Pastora Ellen e seu esposo, Porto Alegre. Pastor Danilo e esposa, que agora estão conosco aqui no Rio, na sede. Ednete Oliveira. Doutora Valéria Neri, da sede. Sueli Alves, Nelson Queiroz, Emerson Espíndola, Maria Evanir Antunes,
pastora Mônica Fenizola, aqui de Campo Grande, pastora Clarice, família Ibura, o Edson Barros Leite, também de Ibura, pastora Marilda Antunes, o pastor Paulo, lá de Pati do Alferes, nosso núcleo, pastora Rosemary, lá de Recife, Ivanete e Carmen Oliveira, Clóvis José, Bispa Rosa Furtado, Bispo Alceu Garda e família, Capanema, Alexandra Reis, pescador, Jandira Sueli Mazzoni, Gislene Andrade, Belo Horizonte, Bispo Marlos Galvão e Bispa Érica, Campo Grande, Bispo Ricardo Rocha, Bispa Ione, Itanhaém, pastora Marinês e pastor Leandro do nosso núcleo avançado aí em Belfor Roxo, Paula Silva, Alzira da Silva, Paula Silva, nosso pastor Emílio Daniele Telatin, Rosa Itinho de Atibaia, Alice, pastora Nilza, sempre fica ligadinha, mas não consegue dar o feedback aqui, nosso Bispo João e Marli, um abraço carinhoso, nossa Bispa Gilda, quem mais que de vez em quando me diz, olha, estava ligado, mas não consegui dar um feedback, deixa eu ver se eu me lembro aqui, a nossa Nissinha sempre liga com a gente, viu? Nissinha, muita gente certamente aí da sede também está ligadinho. Bom, essa foi a nossa reciclagem de hoje. O meu socorro veio, amém? Nós vamos ficando por aqui. Um abraço carinhoso a todos, em nome do apóstolo Miguel Ângelo e da Bispa Rosana, nossos bispos primazes. Um beijo especial meu e da minha esposa, em nome da diretoria de missões. Até a próxima reciclagem ministerial. Graça e paz. Olá, queridos, graça e paz. Aqui é o seu diretor de missões, Bispo Daniel Anecleto. Eu quero te fazer uma solicitação, um pedido. Nós estamos em campanha, nós precisamos de aumentar o nosso espaço no YouTube e para isso precisamos de mais seguidores. Mas além disso, acima disso, nós queremos encorajar você a passar a mensagem. Então, divulgue o canal de Missões Cristo Vive, Missões Cristo Vive Oficial no YouTube. Seja um seguidor e também passe, multiplique o número de seguidores e leve essa mensagem à sua família, aos seus amigos, aos membros da Igreja Cristo Vive. Eu conto com você. Não se esqueça, siga-nos no YouTube. Eu sou o Bispo Daniel, graça e paz.